Imagine acordar amanhã e descobrir que a IA se tornou capaz de realizar seu trabalho melhor, mais rápido e mais barato. O que você faria se não precisasse trabalhar para ganhar a vida? No vídeo de hoje, mergulhamos em um futuro que não é apenas uma possibilidade, mas que está se tornando rapidamente uma realidade. Bem-vindos ao Tech NGS, onde exploramos a interseção da tecnologia e da sociedade. Hoje, abordamos um dos problemas mais urgentes da próxima década, a renda básica universal, ou UBI. À medida que a inteligência artificial continua avançando a um ritmo sem precedentes, o cenário laboral tradicional está passando por transformações massivas. Indústrias de todos os tipos, desde a manufatura até as artes criativas, estão vendo a integração da IA que não só assiste os trabalhadores, mas que os substitui completamente. Essa mudança levanta uma pergunta crítica. O que acontece quando a maioria dos trabalhos são automatizados pela IA? Neste vídeo, exploraremos por que o UBI pode não ser apenas uma boa ideia, mas uma necessidade absoluta dentro dos próximos 15 anos. Vamos a isso! À medida que estamos à beira de uma revolução tecnológica, as capacidades da IA estão acelerando mais rápido do que muitos de nós poderíamos perceber. A inteligência artificial já é uma realidade em muitas indústrias, integrando-se perfeitamente na estrutura das operações diárias. Desde robôs autônomos que gerenciam inventários em armazéns, até algoritmos sofisticados que personalizam as experiências de compra online, a presença da IA está se expandindo. Mas o que isso significa para a força de trabalho? O impacto é profundo e abrangente. Em setores como a manufatura, os robôs podem operar 24 horas por dia, realizando tarefas com uma precisão e eficiência que superam em muito as capacidades humanas. Os gigantes do varejo empregam IA para gerenciar tudo, desde a logística até o atendimento ao cliente, reduzindo a necessidade de pessoal humano. Mesmo em indústrias criativas, as ferramentas de IA estão começando a gerar conteúdo escrito, música e obras de arte que desafiam nossas noções anteriores de que o toque humano é insubstituível. Esses avanços não são apenas especulações futuristas, são realidades atuais que estão remodelando o mercado de trabalho. Segundo um relatório do Fórum Econômico Mundial, a IA e a automação estão a caminho de deslocar 85 milhões de empregos globalmente até 2025. No entanto, não se trata apenas da perda de empregos, a IA também está criando novos papéis. O mesmo relatório sugere o surgimento de 97 milhões de novos empregos, que surgirão como parte da nova divisão do trabalho entre humanos, máquinas e algoritmos. Mas o desafio principal continua sendo: os empregos criados não são suficientes em número nem em acessibilidade para substituir os perdidos, nem sempre correspondem às habilidades dos trabalhadores deslocados. Este cenário em evolução nos leva a uma encruzilhada crítica, onde devemos considerar não apenas como integrar a IA em nossas economias, mas também como lidar com as consequências humanas de tal mudança. É aqui que o conceito de renda básica universal entra na conversa como um possível amortecedor e solução para a disrupção causada pelo deslocamento laboral impulsionado pela IA. À medida que olhamos para o futuro, a trajetória do desenvolvimento da IA sugere um futuro que vai além das capacidades e aplicações atuais. Os especialistas na área preveem que dentro dos próximos 15 anos, a IA não apenas automatizará tarefas rotineiras, mas também penetrará em domínios complexos que requerem tomada de decisões, inteligência emocional e resolução criativa de problemas. Este crescimento antecipado poderia redefinir a própria natureza do trabalho e do local de trabalho. Por exemplo, espera-se que a IA aumente sua presença na saúde, onde poderia diagnosticar doenças com maior precisão do que muitos médicos humanos, e no campo legal, onde poderia analisar documentos legais e históricos de casos mais rapidamente do que qualquer equipe jurídica. Ainda mais impactantes são os avanços na criação de conteúdo impulsionada por IA, onde algoritmos poderiam potencialmente escrever roteiros de filmes, romances e compor música, desafiando a exclusividade da criatividade humana. As implicações desses desenvolvimentos são significativas.
À medida que a IA se torna capaz de realizar trabalhos de alta habilidade e alto salário, o deslocamento não se limita mais ao trabalho manual ou administrativo. Essa mudança poderia levar a uma reestruturação massiva do mercado de trabalho, onde a demanda por certas profissões diminua drasticamente. O Instituto para o Futuro estima que mais de 90% dos empregos em alguns setores poderiam estar em risco. Este panorama de IA em evolução requer uma reavaliação de nossas estruturas econômicas e das redes de segurança social que protegem nossa força de trabalho. Se os empregos, como os conhecemos hoje, se tornarem escassos, como asseguramos a estabilidade econômica e a qualidade de vida para todos? É aqui que a renda básica universal poderia desempenhar um papel crucial, proporcionando uma renda estável para apoiar as pessoas enquanto navegam por esta mudança sem precedentes, fomentando o aprendizado contínuo e promovendo uma cultura de inovação e empreendedorismo em um mundo em rápida transformação. Este segmento não só destaca o potencial transformador da IA, mas também prepara o terreno para discutir os impactos econômicos e sociais dessas mudanças, abrindo caminho para uma exploração mais profunda do UBI como uma solução crítica nas próximas sessões do seu roteiro. À medida que a revolução da IA remodela nossa economia, as consequências se estendem muito além do mercado de trabalho. Economicamente, a adoção generalizada da IA poderia exacerbar as desigualdades existentes. À medida que os empregos bem remunerados em tecnologia proliferam, os papéis tradicionais podem diminuir, criando uma lacuna mais ampla entre a elite econômica e a população de baixa renda. Esta mudança corre o risco de aprofundar a divisão entre aqueles que controlam a tecnologia e aqueles que são deslocados por ela, potencialmente levando a uma agitação social significativa. Além disso, o impacto na saúde mental não pode ser subestimado. A incerteza e a instabilidade provocadas pelo deslocamento laboral contribuem para o estresse, a ansiedade e uma sensação diminuída de agência pessoal. O tecido social das comunidades, especialmente aquelas fortemente dependentes de indústrias propensas à automação, poderia se desfazer à medida que o desemprego aumenta. Sem sistemas de apoio adequados, os efeitos poderiam ser devastadores a nível pessoal e comunitário. É aqui que reside o potencial transformador da renda básica universal. O UBAT poderia atuar como um amortecedor financeiro, proporcionando a todos os cidadãos uma renda garantida, independentemente de seu estado laboral. Isto não se trata apenas de aliviar a pobreza ou o desemprego. Trata-se de redefinir fundamentalmente o que significa ter um sustento. O UBI poderia capacitar os indivíduos a buscar educação, se capacitar para novas carreiras ou iniciar empreendimentos sem a pressão imediata da sobrevivência diária. Também poderia ajudar a suavizar as flutuações econômicas à medida que as indústrias se ajustam à revolução da IA. Socialmente, o UBI poderia fortalecer os laços comunitários e o bem-estar mental, ao reduzir o estresse associado à instabilidade financeira. Tem o potencial de aumentar o engajamento cívico à medida que as pessoas, liberadas das restrições do emprego em tempo integral, têm mais tempo para contribuir para suas comunidades de maneiras significativas. Além disso, pode fornecer uma plataforma para a criatividade e a inovação, essenciais em uma era onde a inventividade humana será ainda mais valiosa ao complementar as capacidades da IA. Em resumo, a necessidade de UBIs em um futuro dominado pela IA não é meramente econômica, está profundamente enraizada no tecido social de nossas sociedades. Propõe uma maneira de não apenas sobreviver, mas prosperar em um mundo onde a natureza do trabalho e a identidade pessoal sofrem uma transformação fundamental. Por mais promissora que pareça a renda básica universal, implementá-la está repleta de desafios que devem ser navegados com cuidado. Um dos maiores obstáculos é a complexidade logística de distribuir uma renda regular a todos os cidadãos. A questão de quem qualifica, quanto recebem e com que frequência levanta desafios administrativos significativos. Isto requer um sistema robusto, transparente e eficiente para gerenciar os desembolsos sem uma sobrecarga significativa. Politicamente, o conceito de UBI pode ser polarizador.
existem divisões ideológicas sobre o papel do governo em fornecer bem-estar e o impacto de tais políticas na motivação e responsabilidade pessoal. Ganhar amplo apoio político e público para o UBI implica abordar essas preocupações de frente, garantindo que a política não seja vista como um desincentivo para trabalhar, mas sim como uma plataforma para que os indivíduos busquem trabalhos que sejam significativos e produtivos. Financiar o UBI é talvez o desafio mais intimidante. O requisito financeiro para um programa de renda básica universal é enorme. Vários mecanismos de financiamento têm sido propostos, incluindo impostos sobre os ricos, impostos sobre carbono e até mesmo aproveitar os lucros gerados pela IA e automação, tecnologias diretamente vinculadas ao deslocamento laboral, que o UBI pretende mitigar. Cada uma dessas opções tem suas próprias implicações econômicas e problemas de viabilidade política. Além disso, a implementação do UBI provavelmente exigiria uma abordagem gradual, começando potencialmente com programas piloto menores e localizados que poderiam fornecer informações valiosas sobre os impactos econômicos e sociais mais amplos. Esses pilotos poderiam ajudar a refinar o sistema, ajustar o nível de renda fornecido e escalar o programa de maneira controlada, que mitigue os riscos. Além dos desafios logísticos, políticos e financeiros, existe a necessidade de cooperação internacional. Em uma economia globalizada, os efeitos da IA e automação, bem como soluções como o UBI, não respeitam fronteiras nacionais. Esforços colaborativos podem ser necessários para abordar problemas como evasão fiscal, mobilidade da força de trabalho e fluxo internacional de capital e tecnologia. À medida que aprofundamos na viabilidade da renda básica universal, também devemos navegar um cenário complexo de considerações éticas. Centrais nessas está a questão da equidade. É justo proporcionar a todos a mesma renda básica, independentemente de seu status socioeconômico, ética de trabalho ou circunstâncias pessoais. Alguns argumentam que o UBI poderia promover um senso de direito, desencorajando o trabalho e a responsabilidade pessoal. Outros o veem como um direito necessário diante do avanço da IA, garantindo que todos tenham os meios para viver com dignidade apesar das mudanças sísmicas no mercado de trabalho. Outro problema ético urgente é o impacto potencial do UBI na coesão social. Enquanto o UBI pretende reduzir as disparidades econômicas, também poderia alterar as dinâmicas sociais de maneiras imprevistas. Existe o risco de que possa criar divisões entre aqueles que continuam participando no emprego tradicional e aqueles que optam por não fazê-lo, confiando apenas em sua renda básica. Como a sociedade valoriza o trabalho e as atividades não laborais, poderia mudar fundamentalmente, levantando questões sobre o que constitui uma contribuição significativa para a sociedade. A privacidade e a autonomia apresentam desafios éticos adicionais. Implementar o UBI poderia requerer maior vigilância e coleta de dados para garantir o cumprimento e prevenir fraudes. Isso poderia levar a uma supervisão governamental intrusiva ou ao uso indevido de dados pessoais em conflito com os ideais de liberdade e privacidade pessoal. É crucial considerar como podemos proteger os direitos individuais enquanto gerenciamos efetivamente um programa tão expansivo como o UBI. Além disso, as implicações globais do UBI introduzem dilemas éticos com respeito à desigualdade entre nações. À medida que os países mais ricos potencialmente adotam o UBI, o que acontece com a força de trabalho global, especialmente em regiões onde os custos laborais são mais baixos. Poderia haver uma obrigação ética para que as nações mais ricas apoiem as mais pobres, evitando um cenário onde o UBI exacerbe as desigualdades globais em vez de aliviá-las. Ao abordar essas considerações éticas, devemos nos esforçar por uma abordagem equilibrada que respeite as necessidades individuais e o bem-estar social. O debate sobre o UBI não se trata apenas de eficiência econômica ou viabilidade política. Trata-se de imaginar um futuro que se alinhe com nossos valores de equidade, dignidade e respeito mútuo. À medida que consideramos o caminho a seguir, essas dimensões éticas desempenharão um papel crucial na formação de políticas que não só sejam eficazes, mas também justas. Como exploramos ao longo deste vídeo,
O conceito de renda básica universal é mais do que uma rede de segurança econômica. É uma possível pedra angular para um novo contrato social na era da IA. O UBI apresenta um passo audacioso para frente em abordar os desafios da automação e do deslocamento laboral, enquanto também levanta questões fundamentais sobre nossos valores e o futuro que queremos criar. Está claro que o caminho para implementar o UBI está cheio de desafios, desde obstáculos logísticos até profundas considerações éticas. No entanto, a promessa de uma sociedade onde todos tenham a segurança para inovar, aprender e participar de atividades significativas é uma visão pela qual vale a pena lutar. Enquanto continuamos esta conversa, tenhamos em mente o imenso potencial do UBI para fomentar uma sociedade mais inclusiva, resiliente e dinâmica. E dito isso, obrigado por nos assistir e até a próxima. Mantenha-se curioso e engajado enquanto navegamos nesta emocionante jornada rumo a um futuro remodelado pela tecnologia e inovação humana.